Bora falar agora sobre o Corinthians. Augusto Melo não é mais presidente do Timão. Na tarde e noite desse sábado, depois de uma votação entre os sócios, foi confirmado o impeachment do presidente, que agora seguirá bem longe do Parque São Jorge, tendo de responder à justiça por crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A gota d'água que fez o Augusto cair foi o processo do Vai de Bet, quando o Corinthians se acertou com uma empresa de casa de apostas esportivas, passou a ter o maior contrato na oportunidade, mais de 315 milhões de reais, 370 milhões de reais num contrato de 3 anos, mas descobriu-se depois que o Corinthians criou um intermediário que não havia participado de nenhuma negociação. Essa pessoa receberia 25 milhões de reais. Para a sorte do Corinthians, não houve tempo hábil para o pagamento de toda essa remessa. O Corinthians perdeu mais ou menos 1.400.000 e Augusto Melo agora responde na justiça, virou réu nesses crimes que eu citei e vai precisar também devolver os 40 milhões de reais, pelo menos é um pedido da justiça. A votação entre os sócios nesse sábado aconteceu com algumas confusões, mas determinou o afastamento definitivo do presidente. Foram quase 70% dos sócios votando pelo impeachment, pelo impedimento, pela destituição do Augusto. No total, 1.413 pessoas a favor do impeachment contra 620 contrárias. Augusto Melo, que precisou deixar o Parque São Jorge escondido e num outro carro. É que os 4 pneus do seu carro foram furados e ele pediu carona para um dos seus apoiadores. Importante lembrar ainda que o Augusto promete recorrer dessa decisão entre os sócios. A alegação dele é de que houve irregularidades no processo. A condução de todo esse impeachment foi feita, segundo Augusto, por pessoas ligadas à campanha contra ele e sem isenção. Só é importante lembrar que nos últimos dias, tentando se manter no poder, o Augusto fez vários pedidos na justiça e os 8 pedidos acabaram recusados. Só para completar, é importante que você saiba que nos próximos dias, o presidente do Conselho Deliberativo vai convocar uma nova votação, somente entre os conselheiros, para definir o presidente que fica até dezembro de 2026, quando terminaria o mandato do Augusto Melo. Hora de falar sobre o Corinthians e a presença de pessoas que já morreram na lista de sócios aptos a votarem no impeachment do presidente Augusto Melo nesse sábado. Quero explicar em detalhes essa história para começar do começo. Nesse sábado ocorre a votação entre sócios do Timão para definir se o Augusto Melo sofre o impeachment ou se ele é reconduzido ao poder. Para o Conselho Deliberativo, o Augusto já foi afastado. Há necessidade de que essa decisão seja referendada pelos sócios. E o Corinthians divulgou uma lista com mais ou menos 10 mil pessoas que estão aptas a votar. Mas, fazendo conferência aqui e ali, descobriram que várias dessas 10 mil pessoas já nem estão mais entre nós, ou seja, morreram. Pois é. A diretoria do Corinthians se defende afirmando que o grande problema reside no fato dos sócios remidos, que são aquelas pessoas que não precisam pagar mensalidade. Como o Corinthians não faz um recadastramento há bastante tempo, esses sócios remidos que morreram, o Corinthians não recebeu a informação da morte. Esses caras, na teoria, estariam aptos a votar. A diretoria alvinegra assegura que não haverá fraude, mas, de fato, levantou-se muita suspeita toda essa situação. Augusto Melo vive situação dramática, ele precisa ter pelo menos 50% dos votos mais um para voltar à cadeira no Parque São Jorge. Caso contrário, será excluído de vez da política alvinegra. Mais 2 informações sobre o time. Vitinho já colocou em suas redes sociais o nome do Corinthians, mesmo antes de ser anunciado pelo clube. O atacante de 31 anos de idade já confirmou o acordo. Quero falar também sobre a renovação de Gustavo Henrique. O zagueiro, cujo vínculo se encerra em dezembro, tem conversas avançadas para a extensão desse contrato por mais 3 anos. Quero falar agora sobre o Corinthians. Péssima notícia. O Timão não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, clube mexicano para quem deve 34 milhões de reais. O pior é que o Corinthians tem somente até segunda-feira à noite para fazer a quitação dessa grana, senão sofrerá um transfer ban. O que é o transfer ban, Nicola? É aquela punição imposta pela FIFA que impede o clube de registrar novos jogadores. O Corinthians tentou ao longo de toda a semana convencer o Santos Laguna a prorrogar o pagamento dessa quantia. Queria pagar uma parte à vista e o restante parcelado. O Santos Laguna, por conta do inconveniente causado pelo Augusto Melo, que prometeu uma série de coisas e não cumpriu nada, não está disposto a fazer novo acordo.
O atual presidente, Osmar Stabile, ainda tem a esperança de que com a confirmação de um impeachment do Augusto, nesse sábado possa retomar as negociações e o Santos Laguna se convença a facilitar o pagamento desses 34 milhões. Importante lembrar que durante a semana foi especulada a possibilidade de a patrocinadora master do Timão antecipar o dinheiro, mas a grana que estaria à disposição do Corinthians não chega aos 34 milhões de reais exigidos pelo Santos Laguna pela venda do Félix Torres. Para completar, o jogador ainda é horroroso. Então, diante desse cenário, o que o Corinthians tem é a possibilidade de inscrever o Vitinho, registrar o Vitinho no BID, Boletim Informativo Diário, assim que possível, e se precisar e quiser contratar mais alguém, vai precisar fazer esse registro até segunda-feira, sob o risco de não conseguir registrar esse atleta, a menos que se acerte com o Santos Laguna. Agora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que o Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Além das informações, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians, que se apressou para anunciar a qualquer momento a contratação de Vitinho. Já havia dito nas minhas redes sociais, na noite dessa quarta-feira e no vídeo dessa quinta, que o acordo entre o Timão e o atacante de 31 anos de idade está fechado, certo? Nessa quinta-feira ele passou por exames médicos, foi aprovado e as últimas questões burocráticas estão sendo resolvidas para que seu nome apareça no BID o mais rápido possível. E a pressa corintiana tem a ver com o risco de, a partir da próxima segunda-feira, o Timão estar impedido de registrar novos atletas. Você sabe que o Corinthians tem até a segunda-feira para quitar numa dívida de quase 34 milhões de reais com o Santos Laguna. Se não o fizer, o Corinthians vai tomar um transfer ban que o impede de registrar novos atletas até que a dívida seja paga. Até por isso a negociação com o Vitinho foi acelerada. Para completar o noticiário corintiano, uma informação importante: Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses dois grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das duas ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência, e enquanto eles recebem, para entender que eles precisam fazer negociações paralelas, é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas, e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias.
Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras, é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2,5 bilhões de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates, e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem até o dia 11 de agosto para arranjar 33.800.000 reais, sob o risco de ficar impedido de contratar atletas. Essa foi uma decisão da Corte Arbitral do Esporte, que atua como uma espécie de segunda instância para casos decididos pela FIFA. A questão envolve a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Essa cobrança do Santos Laguna é de 6.100.000 dólares, que se transformaram em quase 34 milhões de reais. O Corinthians havia comprado o jogador e não fez os pagamentos. Santos Laguna levou o caso à FIFA em fevereiro desse ano. A FIFA decidiu a favor do Santos Laguna. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e também foi derrotado. Agora, existe esse período de alguns dias, são 5 dias, para que o Corinthians consiga o pagamento. Caso contrário, o Timão será proibido, punido com o transfer ban, que o impede de registrar atletas, e aqui vem a preocupação. O Corinthians hoje precisa de contratações. Há uma promessa feita ao Dorival de 4 atletas sendo contratados. Se esse transfer ban acontecer, o Corinthians vai ficar impedido de registrar jogadores, o que seria bastante prejudicial para o segundo semestre. Nicola, qual é a chance de o Corinthians conseguir 34 milhões de reais em 5 dias? Ela é muito pequena, para não dizer zero. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras e tem conseguido a duras penas pagamentos dos salários, dos direitos de imagem e também de premiações com os seus jogadores. Só para você entender, o Corinthians devia ao Memphis Depay cerca de 5.200.000 reais pelo prêmio do título do Campeonato Paulista. Essa grana vai ser quitada em 3 parcelas, a primeira já foi e restam outras 2. Enfim, a ideia agora vai ser buscar alternativas e novas fontes de receitas para que o Corinthians arranje esse dinheiro e fique livre desse transfer ban. Só para completar sobre o Timão, registrar que o Corinthians quer trocar o árbitro de vídeo do clássico contra o Palmeiras. Nessa segunda-feira foi divulgado o trio de arbitragem, além da equipe do VAR. O Caio Max foi escolhido para cuidar do VAR. O Corinthians alega que ele já ofendeu o Timão em uma transmissão da Twitch no ano passado. Na oportunidade, o Caio Max escreveu, abre aspas, Timão tem que F3 pontinhos, não vou falar o palavrão, até porque vocês não precisam disso, certo? A última do Corinthians, contrato de Matheus Bidu foi renovado até 2027. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.